Vamos agora para o próximo painel, número 2, que é a segurança do paciente e o papel do administrador nos processos de acreditação hospitalar. Gostaria de chamar, então, professor Dr. Luiz dos Santos Diego, da UF. Palmas, por favor. Administrador hospitalar Nélison do Espírito Santo, diretor executivo da Casa de Saúde São José, do Rio de Janeiro. Por favor. Pode ficar aqui desse lado. Administrador hospitalar Vinícius Queiroz, diretor do Hospital de Olhos de Niterói, do Rio de Janeiro, e diretor da FEERJ, Federação de Hospitais do Rio de Janeiro. A nossa mediadora, infelizmente, nós tivemos que trocar o mediador por questões de saúde. O nosso mediador era o administrador Luiz Cláudio Lobato e ele não pôde comparecer ao nosso evento. Então, vamos receber aqui a senhora Adarlete Neira, administradora hospitalar da Hemorrio, e ela é coordenadora do curso A Importância da Gestão no Processo de Acreditação Hospitalar. Então, tudo a ver com o nosso tema. Com vocês, por favor, o primeiro palestrante. Bom dia a todos. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer o convite feito pelo professor Pedro Paulo Leite, que me convidou para o Conselho Regional de Administração. Eu sou do Conselho Regional de Medicina. Por um lado, sou professor da UF. Digo que me pedindo que falasse sobre segurança do paciente e um processo de acreditação. O olhar é um olhar micro. Acabamos de ter excelentes exposições de olhar macro. Então, assim, até eu acho que já entro com uma certa emoção de todos aí, porque o assunto requer uma emoção muito grande. Outra coisa é que me foi solicitado também que assim, abrisse o tema com 20 minutos e depois deixasse mais tempo para a apresentação. Então, eu pensei até em falar. Aí, depois, o Pedro Paulo chegou e falou, olha, não, você pode estender isso até 40 minutos e deixa 20 minutos para o debate. Então, eu fiz uma pequena apresentação. Mas, assim, eu gostaria de comentar algumas coisas, trazer esse olhar agora micro. Na verdade, eu vou falar um olhar micro na gestão hospitalar, tá? Mas tem uma ponte com o macro. Não tem como não ter. Tá? A professora Andréa, aqui da Administração de Queimados, ela falou uma coisa muito interessante também, se me permite, que só vê quem conhece. Isso é epígrafe da minha tese de doutorado. Se a gente não conhecer, a gente não vê. Então, eu peço a vocês todos que tentem assistir a minha apresentação com um olhar, ou mais, até os meus comentários, com um olhar focado de um médico e de um professor. Que, até hoje, da minha trajetória, eu sou, para quem não sabe, eu acho que a maioria não sabe, eu sou anestesista, tá? Eu tenho minha formação em médica, exerço até hoje eu faço anestesia, cerca de 30, 40 anestesias por mês, num hospital que tem uma acreditação de qualidade, sempre foi de qualidade, que é o Hospital São Vicente de Paula, aqui na Tijuca, aqui pertinho, das irmãs, irmã Matilde, etc. Alguns conhecem isso. E trabalhei no CBA, Consórcio Brasileiro de Acreditação, como consultor, ligado à Joint Commission. Fiz várias consultorias em vários hospitais. A anestesia ela já te dá essa ligação entre o micro e o macro. Por quê? Micro porque você está ali, como o americano fala, na front edge. Você está... É preciso, né? Você está com o paciente ali, você e o paciente, a morte é um risco, né? A gente já quer falar de segurança, né? É um risco. Até hoje, a gente não pode garantir 100%, como não pode garantir que nenhum avião caia, né? Então, a gente está ali,
mas a gente faz uma ligação. E a gente tem uma coisa que tem um aspecto ruim, que é você, como anestesista, no setor privado, e eu posso também dizer que eu sou misto privado e público, que a Constituição permite ao professor, ao médico. Então, a gente falando, isso daí são as idiosincrasias, né, permite, né? Então, você pode ter essas duas coisas e você conhecer tanto um lado público quanto o lado privado. Eu posso dizer que eu conheço isso, eu tenho meus 60 anos, já tem tempo de vivência também, como o professor Wagner ali, de contar a história, de ver como né, sair do CLT no Ministério do INAMPS para um regime jurídico único, etc, etc. Enfim, o que assim, a gente pode falar de qualidade de segurança tem que ter esse olhar. Como é que é aqui? Não, para passar. Para onde que é? Que aponta? Passar? Bom, estabelecimentos assistenciais de saúde hoje, para a gente começar a falar sobre qualidade e segurança, né? Deixa eu ver se esse aqui é. Passar, por que não está passando aqui? Engraçado. Acho que a pilha esse é um problema. A segurança é um dos itens. Não, apertei não. Nós, dos estabelecimentos, no olhar micro, nós nos deparamos com todas essas variáveis que estão impactando diretamente no nosso dia a dia. Né? Ou seja, o arcabouço legal, a gente vê a judicialização. Eu fiz uma participação no Ministério da Saúde, em Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é super importante e assim está muito aquém do que é necessário, haja vista a judicialização como está, dos medicamentos de alta complexidade, etc. Tá? A diversidade de expectativas público-privado das pessoas, etc., etc., mercado em crise, competitividade e uma adaptação de cada instituição a essa conjuntura difícil da gente entender, porque não conhece muito bem. Okay? O cuidado de alta qualidade, no falar de Dona Bídia, né? Quem não conhece Dona Bídia, um grande pensador, o guru da qualidade, né, na saúde, é o cuidado que maximiza bem o bem-estar do paciente, após levar em conta o balanço entre os ganhos e perdas esperados em todas as etapas do processo. Esse é um olhar dele da década de 60. Tá? Já veio a Associação Médica Americana, que o cuidado contribui de modo consistente para melhorar ou manter a qualidade ou a duração da vida, um lado mais amplo, né, que vai gerar, no que a gente vai discutir, a segurança do paciente, que foi o tema que me cabe. E aqui, do Instituto Americano, né, a qualidade da assistência é o grau em que os serviços de saúde voltados para os indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados. Já tem um outro lado, resultados desejados. E eu aproveito aqui para a gente pensar na qualidade e na segurança dentro do hospital voltado para o paciente. Isso é uma coisa importante. Se eu, como médico aqui, estou falando para administrador, e eu sugiro até que assista um filme sobre empatia, muito importante, é só botar empatia no YouTube que vocês vão assistir, a gente ter essa empatia, ou seja, a gente entender aquele paciente, um paciente profissional, colega da instituição que trabalhamos, como ele tem os problemas e encara os problemas dele naquele momento. Isso é muito importante. Então, assim, a gente tentar um grau de comunicação que a gente veja, inclua, no caso da qualidade de segurança no hospital,
o paciente. Aqui, sistema de a gente vai falar, não vou falar aqui de eficiência e efetividade, estou falando sobre um enfoque, um olhar centrado no paciente, que, por vários motivos, né, não é oportuno e não é igualitário. Né? Tenta-se, como tudo que o professor Wagner já falou, né, de toda essa história, de todas essas falhas, a gente tem sérios problemas em todos os setores, tanto no SUS como no privado. Então, falar de oportunidade do atendimento e igualitário, né, é muito difícil. Eu vou falar, então, de segurança. É o que a gente precisa falar. Acabamos de ver a apresentação do professor Murilo, como somos campeões de acidentes automobilísticos, né, de trânsito. Mas o que vocês pensam que acontece no hospital? É muito diferente? Será que é? Todo mundo que entra no hospital espera o quê? Uma segurança, que eu saia lá, eu esteja lá mais seguro que eu estou em casa. Concorda? Senão você não vai no hospital. Vocês sabiam que 10%, uma a cada 10 medicações feitas no hospital é errada? Tem algum erro? Isso não é estatística minha, não. Entendeu? Isso daí são dados importantes. Falando só de erro de medicação. Fora o E. Quando a gente vê, eu tenho uma coleção, né? Tudo que tem de erro que aparece no jornal, na mídia, eu vou coletando para a minha aula, né? Eu sou professor de segurança do paciente na UF, tenho uma disciplina disso na Faculdade de Medicina, e eu dou esses exemplos. Mas quando aparece na mídia, aquilo ali é que nem rato, né? Se aparecer um rato aqui, vai ter ratoeira em algum lugar, não é? Não é verdade? Então é a mesma coisa. Outra coisa que dificulta, às vezes, a segurança é isso aqui. O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Nem sempre, o que você está pagando tem a melhor segurança. Eu volto a dizer, olha um olhar meu de público, privado e de vários hospitais, tanto públicos e privados. Por exemplo, se fala do SUS, o SUS tem vários problemas, mas se eu precisar de um transplante de fígado, aonde que eu vou fazer? No SUS. De coração, idem. Né? A maioria, insuficiência renal, também. Tratamento, né? Substituição renal. Onde você vai fazer? Então, assim, temos que pensar isso. Tudo isso a gente tem que pensar. E falar assim, de qualidade conheço instituições públicas de altíssima qualidade, como conheço instituições privadas de péssima qualidade, e com insegurança também. É um recado, eu acho que é a essência do que eu posso falar. Então, assim, cuidado, quando a gente pensa em valor, ele assume diversas formas, mas se é por meio de diversas utilidade do produto, o que aquela pessoa quer, né? O que aquele paciente está precisando. Né? A gente viu recentemente que foi homologada uma lei de um medicamento que não tem efetividade comprovada por razões políticas. Entendeu? Então, quer dizer, você vê, tudo isso é muito difícil. Entra na questão do valor para a segurança e a qualidade. Olha o balanço disso aí. Né? Imagem resultante de publicidade e promoção. Às vezes você tem uma publicidade muito grande. Quem viu o Fantástico, por exemplo, essa semana aí, sobre material, né, etc. Instituições, bam. Não começou a Lava Jato, o Odebrecht também, instituições, patrimônio nacional, que temos que discutir isso. Como é que a gente vai fazer com esse patrimônio nacional todo? Petrobras é um patrimônio nacional, etc. Né? Mas, às vezes, a imagem que se coloca é diferente do que realmente é. Se você vai lá na ponta do que conhece, é diferente. E disponibilidade dos serviços oferecidos também podem ser um valor
faz parte do valor. Isso aqui é só geral, valor em saúde, benefício menos custo total. Importante dizer quantos stakeholders, né, nós estamos falando aqui, benefícios e custos. Não vou falar isso para o administrador, é só para pontuar que não tem como discutir segurança se não tiver isso. A segurança, em qualquer risco, de qualquer coisa, ela tem um custo altíssimo. Né? Mas temos que saber o que vale a pena para cada ação que nós vamos fazer. Importante, na questão do valor, nessa qualidade de utilidade do produto, é a percepção. Cada um percebe, tem uma área de conhecimento, ou tem uma vivência que vai perceber aquela segurança de uma maneira. Por exemplo, se você tem uma cicatriz, um cirurgião faz uma cicatriz que não aparece, mas a cirurgia ficou ótima e teve resultado, o cirurgião é uma maravilha. Não sabe exatamente o que fez, que eu estou lá, como anestesista, olhando. Entendeu? O que foi feito ali, naquele abdômen. Com ele, tem duas mãos de vaca. Conhece do mão de vaca? Tem cirurgião que tem duas mãos de vaca. Né? Duas mãos esquerdas, aquelas coisas. Se for canhota, duas mãos direita. Entendeu? Então, assim, você não sabe, mas tem uma aparência. Né? Isso tudo entra na segurança. Então, que é a percepção. Dimensões da qualidade, centrado na qualidade, capacidade de serviço, de fazer e respeitar os direitos do paciente. Isso daí é uma coisa que tem avançado muito na segurança, que é o termo de consentimento livre, esclarecido, termo de consentimento informado na assistência, diferente um pouco da pesquisa, mas que é muito importante, porque ele discute com o paciente o que o paciente quer. Ainda temos, assim, a maioria dos pacientes que a gente vai conversar, muitos deles dizem, mas o doutor só é que sabe. Não é bem assim. Você tem hoje uma gama de tratamentos e de opções que tem que ser levado em conta por cada um, por cada paciente, familiar. Então, isso aqui é super importante. Ainda o outro lado, esse oportuno, obter os serviços necessários no momento certo, poxa, isso é uma dificuldade terrível. A gente vê isso no SUS e vê no privado. Eu como médico, já esperei mais de 1h30 para ser atendido numa emergência, numa crise hipertensiva, no hospital da Zona Sul, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, isso daí é complicado, tanto a fila e quem está, por exemplo, nas emergências, quais são os profissionais que estão nas emergências dos nossos hospitais privados também. Agora, uma discussão do nosso governador atual, né, o vice, o interino, que está se botando uma lei, olha só, permitindo que o bombeiro leve para o hospital privado, se ele tem convênio, não foi isso? Exatamente. Por um lado, tem seus lados positivos, não dá que é uma discussão enorme isso, seus lados negativos. Mas, assim, vamos ver, se você tiver uma lesão de baço, que você precisa tirar esse baço rapidamente, que você vai sangrar, vai ficar anêmico, vai entrar em choque hipovolêmico, vai morrer rapidamente, dependendo da extensão. Se você for para a maioria dos hospitais privados, você não vai ter anestesista de plantão, você não vai ter cirurgião de plantão. Nos bons hospitais. Não tem. Vão ter no SUS, na rede pública. Então, não é verdade isso? É isso. Não tem jeito. É um nonsense. Você vai nos Estados Unidos, professor Wagner, você tem lá os hospitais com as estruturas de emergência privadas. Entendeu? Aqui, esse arremedo de coisas, e permite-se isso. Então, assim, uma lei que, tudo bem, eu tenho um convênio, eu tenho aqui meu Bradesco individual e tudo, maravilhoso, é atendido para plano top, posso ir. É bom isso? Se eu tiver uma lesão de baço, pelo amor, se eu tiver um TCE, um traumatismo medular, onde é que eu vou encontrar neurocirurgião? Vai ser lá no Getúlio. Quem falou Getúlio Vargas? Vai lá no Getúlio Vargas, no Miguel Couto.
Exatamente. Né? Então, assim, nós temos que pensar em tudo isso. Isso tudo está numa coisa que a gente vai falar depois, pensar numa cultura de segurança. Tá? Igualitário. Promover serviço de acordo, então não está sendo igualitário com quem tem com a elite mesmo, com quem tem seguro. A gente não está sendo igualitário porque a gente vai para o Souza Aguiar, vai ter um tratamento, mas depois eu saio correndo para outro lugar. Não é assim? Faz uma remoção para outro hospital privado. A verdade é essa. Mas salvou. Entendeu? Então, assim, mas é igualitário isso? Não sei, né? Estou botando só os temas aqui para discutir. Quando a gente toma decisões em saúde, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Custo-oportunidade, os recursos, claro, as evidências científicas, judicialização, pedir remédio e devices que não tem a menor comprovação científica, né? E os valores, né, daquela sociedade, o que prefere isso, prefere aquilo, né? Se vale a pena, se não vale a pena, se você tem medicina paliativa, distanásia, vamos discutir isso. Né? Hoje, os CTIs viraram depósito de gente que vai morrer. 80% dos CTIs tem gente que não tem a menor perspectiva, morre. Olha o custo disso aí. Aí você não tem, nos Estados Unidos tem, não resuscitate order. Aqui você não pode ter essa ordem de não ressuscitação. Entendeu? Então, olha o conflito ético que existe, que tem que ser discutido. Okay? Preferências da sociedade. Como eu estava conversando aqui com a Rita, do lado, falando assim, olha, essas coisas tem que ser, a gente não tem espaço. As pessoas precisam falar, e foi assim, passamos 1 hora do tempo regulamentar, assim, dizendo, mas porque é uma necessidade, isso eu parabenizo o professor Wagner, de abrir isso. É um fórum de discussão. Nós precisamos discutir esses pontos. Infelizmente, o tempo é pouco, as pessoas não têm o conhecimento necessário, porque não é dada essa oportunidade. Mas precisamos discutir, para ter a preferência da sociedade, do que nós brasileiros queremos. Em tudo, não é só no macro, mas no micro também. É claro que eu estou fazendo aqui, reparem o tempo todo essa ligação entre micro e macro. Ok? E o custo-efetividade é óbvio. Vamos para a segurança, então. Agora falando da segurança e depois, rapidamente, da acreditação. Quantos minutos eu tenho? Não, peraí. Eu comecei... Não, peraí. Eu comecei, eram 10h30. Depois 10h30. Estou falando há 20 minutos. Aí me disseram 40, não foi, Pedro Paulo? Então vou cortando. Então eu vou tentar falar mais 10 minutos. Então vou tentar, exatamente. Então, não, porque foi ontem mesmo, não foi, Pedro? Você justiça, ele falou, olha, você pode falar 40 minutos. Você vê que, olha só, anestesista, nós temos 5 minutos, às vezes, para salvar um paciente. 5 minutos, tem 5 segundos. A adaptação é comigo mesmo. Vamos lá. Eu também acho perfeito. Foi por isso que... então, eu posso até ir passando muito rápido, mas segurança, identificar, evitar, minimizar os riscos potenciais. Interessante, quando a gente fala de segurança, a gente fala do negativo. Né? A gente só que, assim, eu falei de medicamentos, que é até frequente, 10%, mas tem coisas que são muito mais raras. Não é? Você operar. Por exemplo, como a gente faz, eu dou aula na UF de checklist, lista de verificação cirúrgica, ensinando os alunos a fazerem checklist de cirurgia. Quando você fala em operar paciente errado, que acontece, tirar a perna de um errado, tirar a rim de um outro errado, tirar olho errado, da clínica, que opera... a clínica de olho opera até olho esquerdo de um dia, olho direito de conhece isso. Não sei se lá de você faz isso. O direito para não operar o olho errado, tirar a catarata errado. Você tem técnicas, barreiras, que a gente vai falar. Então, o risco, a segurança trata de tudo isso. Eu não vou passar... isso aqui eu discutiria, é um slide que eu começo a falar
para a lista de verificação cirúrgica, mas eu dou uma história disso tudo de qualidade, desde Hipócrates, Semmelweis, que começou em 1840 e pouco, quer dizer, um pouco menos de 2 séculos, né, a lavar as mãos. Isso é muito pouco tempo. Ele saía da necrópsia, da sala de necropsia, e ia fazer parto com a mesma mão, sem lavar. E descobriu que lavando a mão era melhor. Mas é uma coisa muito boa. E aí, a nossa Florence Nightingale, que é o controle, que foi a primeira administradora, mais do que enfermagem, que ela fez o prontuário médico, ela anotou e dava indicador para o médico. A Florence Nightingale, que é a patrona da enfermagem. Ok? Então, isso é relevante. E aí foi certificação, aprender com os erros, tá? Dona Bídia, como eu já falei, e várias outras. Até que Harvard fez um trabalho de LIP e saiu em 99 esse livro, Errar é Humano. Errar é Humano. Tá ok? Esse Errar é Humano trouxe uma modificação gigantesca para o olhar na saúde. A gestão de segurança, então, ele é um elemento importante na cadeia de responsabilidades. Tem o lado sistêmico, né, jurídico, mas um lado também pessoal. Nós temos uma atividade de alta confiabilidade, quer dizer, qualquer ação mínima pode destruir uma pessoa. Isso quer dizer, é 1 em 10 milhões. Se em mim é 100%. Entendeu? E assim, saiu agora, há 2 anos atrás, a RDC 36, com uma perspectiva nova de melhorar bastante a segurança, instituindo os planos de segurança, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com as instituições tendo que fazer planos de segurança do paciente, que isso é muito importante. Até, quem sabe, um dia chegar, que eu ainda esteja vivam aqui no Brasil uma cultura de segurança, como a de trânsito. Se a de trânsito assim, imagina de cultura de segurança no hospital. Fator segurança principal é o fator humano. 66% dos erros são de comunicação, fator humano. Ok? Mas você tem todos esses fatores que não dá para a gente comentar, que não tem tempo. Ok? O fator humano é importante porque nós erramos. Nós erramos porque não tem como não errar. Não tem ninguém que pegou aqui, saiu de casa, ia ou do trabalho, ia para casa, mas tinha que passar na casa da mãe e acabou indo para casa mesmo. Porque é assim. Tá? Esse é um modelo de barreiras, por isso que é difícil a gente pensar que as coisas têm segurança só porque uma pessoa pensa. Não, tem que ter um sistema. Isso daí o administrador tem que entender perfeitamente, que vai desde lá de cima até lá embaixo. Quando eu falo lá embaixo, é no nível operacional. Ok? A digitação hospitalar, ela entra nesse sistema todo de variação dos processos intrínsecos. Cada hospital é um hospital, tem processos com pessoas, a sua história hospitalar, de hospital. Cada um eu já vi coisas assim que a gente pode comentar sobre acreditação nos comentários. Bom, processo de acreditação existem vários institutos de segurança. Dona Bídia, estrutura, processo e resultado. A famosa tríade de Dona Bídia, não poderia deixar de falar. Que a acreditação é uma avaliação mais importante, externa, voluntária, ela tem que ser periódica, porque não tem como não ser, conduzida por pares. Então, eu ia como médico, tinha um administrador, um avaliador administrador, que podia também ser engenheiro, etc., tinha uma enfermagem, conduzida por pares. E utiliza padrões ótimos de desempenho, pré-estabelecidos. Ou seja, tem um padrão, tem um manual com um padrão. Se não cumpriu aquilo, tem... Agora, aquilo tem esse manual tem uma palavrinha, tá, muito importante, que assim, a palavra que mais existe no manual, por exemplo, da Joint Commission, que tem 1000 e tantos padrões, é processo feito colaborativamente. Porque se ele vê imposto
imposto, e o nome é imposto, né? De cima para baixo, ele não a chance dele funcionar é muito pequena. Então, tem que ser discutido. É a palavra que existe mais no manual, uma curiosidade. Existem padrões com foco nos processos, cuidados do paciente, identificação de compromisso com a instituição com a qualidade de segurança do paciente. A administração está diretamente envolvida e um ambiente favorável à redução de risco pacientes e profissionais. Também a gestão está intrinsecamente envolvida. Existem vários tipos de acreditação, eu não vou entrar em detalhes, só vou dizer a vocês que existem, basicamente, ONA, Joint Commission, tem a canadense, tem outras. Isso aqui está um quadrinho com especificação de cada um, que aqui tem níveis, aqui a Joint Commission não tem níveis, etc, etc. Okay? Padrões, né? Padrões, propósitos e elementos de mensuração, que você vai medir, está ali. Você não vai medir do nada. Né? Existem padrões. Não é uma lei orçamentária, não, entendeu? Não é um orçamento, não. Está lá escrito, entendeu? Então, isso o administrador pode ter certeza que o consultor, o avaliador, vai cobrar. Okay? Então, por exemplo, o manual do que eu acho mais completo, que eu tenho mais expertise, ele é dividido em padrões centrados no paciente, tá? E padrões de gestão em instituição. Isso aqui é que tem vários padrões, e só isso é um curso, né? Não vou falar sobre isso. Mas só para vocês terem conhecimento que ele existe. Tá? Esse manual existe à venda pelo CBA em português e tudo, na Joint Commission International. A segurança é tão importante que ela saiu. Ela tomou um destaque nesse manual e nessas metas internacionais de segurança. Isso é um capítulo à parte. Ela está em todos os outros capítulos, aqueles que eu mostrei, mas essas daqui de segurança, de identificar corretamente o paciente, melhorar a eficácia, porque tem aquela pulseirinha. Quantos hospitais brasileiros põem uma pulseirinha no doente quando chega? Quantos? Né? Aí quantas enfermeiras vão lá na hora de ver o medicamento, e com turnover de enfermagem que nós temos nos hospitais, brincadeira, né? E vão lá e checam o nome do paciente, se está no horário, se está direitinho, quantos? Né? E aí por diante. Melhorar a comunicação, já falei, mais de 60% é erro de comunicação. Pacientes alérgicos que falaram que tinha alergia, foi escrito e não leu, e aí faz o medicamento e ele tem reação alérgica. Entendeu? Tem várias coisas que nós podemos discutir. Melhorar a segurança de medicamentos, de alerta vigilância. Já vi morrer muita gente que não tinha nada com injeção de cloreto de potássio. Né? Já soube. Né? Quando eu falo assim, 35, 40 anos de medicina, a gente ouve falar, e alguns até vê, né? Muitos veem também. Cirurgia segura. Retiro correto, procedimentos corretos, cirurgia no paciente correto. Né? E isso aqui é cirurgia segura, né? Um programa que eu ensino na faculdade. Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados médicos, a tal de lavar a mão, né? Lavar a mão é uma coisa muito difícil. E o risco de danos aos pacientes resultantes de quedas também não cair. Indicadores de desempenho, a gente vai falar sobre isso. Eu estou terminando. Para os administradores, a importância, o que o administrador pode ajudar? Uma boa tecnologia de informação, nessa análise de tempo, contribuir nos serviços, nos setores, que nós médicos não somos bons nisso, indicador, entendeu? Aí contribuir para que isso seja realizado. Isso sim é muito importante. Além de prover tempo, pessoal, tudo isso que um bom gestor precisa entender que a segurança é muito importante. Uma frase assim, muito, que fica sempre muito na minha cabeça, assim, a falta de segurança, ela tem um custo muito maior, de qualquer maneira, entendeu? Muito maior do que o que vai se gastar com ela. Então, não tenho dúvida disso. Se é comigo, se é com você, né? Com qualquer um de nós. Então, importante esse monitoramento, ajudar tudo isso ao médico. Quando acontecer alguma insegurança, algum evento, fazer com que realmente estude, fazer uma análise de causa raiz, o que foram as intercorrências que levaram a isso. E, para finalizar, estou acabando em 2 minutos. Tá?
fundamentos do compromisso com a qualidade. Eu acho que tem que ser genuíno, como foi falado pela doutora Andréa, que tem que ter bons políticos, tem que ter bons médicos, bons gestores, que queiram aquilo, não um selo na acreditação. Acreditação não é selo. Quem for para o selo, ele, sabe, não sustenta. Até tem, porque a gente chega lá, faz aquela maquiagem toda, a gente percebe, às vezes tem que pontuar, porque foi feita uma maquiagem bem feita, né? Às vezes, assim, tudo muito bem feito, né? Chegou lá na hora, botou a fotografia, arrumou a sala, botou a sujeira para debaixo do tapete e a coisa entra, né? A maioria das vezes não, porque a gente também, quem está lá na ponta e conhece, por isso a Joint Commission botou, gente, anestesista, vai lá na sala, vê. Você conhece, você pergunta. Eu já tive a oportunidade de fazer isso em hospitais top do Brasil. E o cara falou, mas chega a esse nível? Bom, depende de quem vem, de quem conhece, né? O quanto conhece, né, daquele setor, especialmente. Tem coisas que você não consegue assumir tantos padrões, você não vai conhecer todos, por isso é dividido em equipe, etc., em time, né? Adequados objetivos institucionais, tem estabelecimento da estrutura de monitoramento, tem que implementar essas atividades, aprimoramento de mecanismos de comunicação, eu gostaria de enfatizar isso, e respeitar sempre a tradição e a cultura. Respeitar não é ter inovação, mas é pensar como aquilo pode ser, a inovação pode ser aplicada naquela instituição que tem uma tradição forte. Conclusões. Definição de qualidade, quando aplicada ao serviço de saúde, implica na escolha ou distinção de atributos, envolvendo muitas vezes questões éticas, políticas ou ideológicas. Então, não tem acreditação sem política. Pode ter escola sem política, mas acreditação sem política não tem. Tá? Embora a segurança do paciente seja um subitem da qualidade do cuidado, há que se diferenciar estratégias de melhoria. Muito obrigado. Estou agora para as perguntas. Obrigada, doutor, pelas palavras. Vamos à mediação do nosso painel. Senhora... Ok. Tá, eu vou mudar, então, o protocolo. O protocolo seria a mediação, mas, então, vamos para os outros painelistas, né? Então, o próximo painelista, quem gostaria de falar, então? Pode ser você. Vamos Bom dia a todos. Ao administrador da Casa de Saúde São José. Primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse momento, aprendendo muito com todos vocês. Agradecer ao nosso presidente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, o Pedro Paulo, enfim. Como podem observar, pelo meu sotaque, eu sou do interior de São Paulo. Há 16 anos atrás, eu fui admitido no meu primeiro emprego no hospital. Eu fui admitido para ser o recepcionista de internação no hospital da minha cidade. E, naquele momento, eu tive a oportunidade, então, de conhecer esse mundo de saúde, né? Ainda finalizando, saindo do ensino médio, me apaixonei pela administração nesse momento. Tive a oportunidade de ficar só 9 meses. Foram suficientes para eu me apaixonar pelo segmento de saúde, da administração em saúde. E aí fui trilhar meu caminho de faculdade e, no meio da faculdade, 2 anos, quase finalizando o segundo ano, eu tive a oportunidade de conhecer, então, a empresa que eu trabalho até hoje. Já estou há 14 anos na Associação Congregação de Santa Catarina, que é a mantenedora da Casa de Saúde São José. Para quem não conhece, é uma empresa filantrópica, sem fins lucrativos. Muitos conhecem apenas pela fachada Casa de Saúde São José, um hospital privado, só atende, né, pessoas de um determinado nível social ou classe econômica, mas não sabem que o resultado dela é revertido para manter uma rede de filiais que está lá na ponta, atendendo pessoas em risco social, em vulnerabilidade, inserida em comunidades, assim como eu tive a oportunidade em 2 anos que eu estive, nos 2 primeiros anos que eu estive na empresa, de passar por toda a atenção básica, atenção primária dos PSFs, ambulatórios, pronto-socorros, dentro de comunidades. Então,
isso é muito bom para o exercício da administração e de uma liderança futura, porque entende o mecanismo daquela empresa e para onde é destinado esse recurso, que precisa ser gasto de forma racional, consciente e com responsabilidade, mais do que tudo. Eu procurei focar minha apresentação nessa questão da responsabilidade da liderança, do administrador, né, frente à segurança do paciente, frente a um processo de acreditação e na determinação do modelo, de um aculturamento da empresa para segurança do paciente e acreditação hospitalar. Não é simplesmente, como o professor e doutor falou agora há pouco, buscar um selo, né? Não é simplesmente por modismo, né? Mas é pautado realmente em um ato de responsabilidade. Eu não digo mais do que os demais segmentos da administração, mas o segmento saúde exige dos administradores muito mais do que os demais, porque lida com um patrimônio que é o maior patrimônio que nós temos, a vida. E as nossas decisões, elas terminam e impactam na beira do leito. Uma decisão mal tomada, de forma equivocada, errada, sem um conhecimento necessário e a responsabilidade necessária, pode terminar mal na beira de um leito. E é uma vida que está ali, não é um número. E aí, no decorrer desse tempo, nós deparamos com algumas instituições, também citadas, e algumas pessoas que nos levaram a um determinado modelo. E eu vou dividir com vocês o modelo que hoje a Casa de Saúde, a associação, acredita e busca trilhar este caminho. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar no IHI. É uma instituição que tem como objetivo incentivar as práticas, as boas práticas, com o objetivo de uma segurança maior, elevar os níveis de segurança de uma instituição de saúde, e ela traz esse conceito de AAA, que é a tripla meta, triplo objetivo. As nossas ações devem ser direcionadas nesse sentido. Melhorar a experiência do paciente enquanto estiver nas nossas instituições, buscar uma melhoria da saúde através de resultados melhores. Aqui o foco é na sociedade como um todo. É aquilo que a sociedade clama, necessita. O que nós vamos modificar na realidade das pessoas? Está aí o programa de parto adequado. Né? É um programa muito amplo, de amplitude nacional, para modificar a taxa reduzir a taxa de cesariana no nosso país. É a maior do mundo. Será que essa prática é correta? Será que é o correto o que nós estamos fazendo com a nossa sociedade? Então, nós temos que pensar no todo. Administrar, gerenciar ou reduzir, né, os custos. Acho que não é nem é administrar, gerenciar mesmo e reduzir custos. Né? Porque esse tripé ele não pode passar para ficar manco, vamos dizer assim. Se eu não tiver sustentabilidade, eu não tenho perenidade, eu não consigo levar a boa prática para uma abrangência maior. Né? Fica num público muito pequeno. Então, o papel dessa liderança para seguir esse caminho e atingir resultados diferentes? Primeiro, precisamos de novos modelos mentais. Em tão pouco tempo, 16 anos, ontem, né, entrei para esse segmento ontem, e eu percebi uma necessidade tão grande de mudança em tão pouco tempo. Eu estou há exatamente 7 anos à frente de hospitais. Nos últimos 3, da Casa de Saúde São José. E a necessidade de modificar a forma como a gente pensa e administra, ela é constante. Então, se nós não estivermos atentos à forma como a gente pensa, enxerga os desafios e propõe soluções, já começa tendo problema. Nosso comportamento enquanto administradores, enquanto líderes, enquanto gestores. Quais os aspectos que fazem a diferença? E qual é o modelo de liderança que a gente precisa ter e concentrar os esforços desse modelo para atingir resultados diferentes do que nós temos hoje? Eu vou passar rapidamente por todos e vou tentar trazer para vocês alguns exemplos práticos. Porque também não adianta a gente ficar muito na teoria, porque isso é muito bonito, é muito romântico. Mas o que a gente pode fazer na prática? Muitas das vezes, atitudes e comportamentos simples, mas que fazem a diferença do ponto de vista, principalmente, de quem está recebendo esse cuidado dentro de nossas instituições. Primeira coisa que já foi dito aqui, envolver o indivíduo e família no processo de cuidado. Não é só o paciente.
tem um contexto. Eu falo indivíduo porque tem, muitas das vezes, um acompanhante que não é família, mas ele é um agente e precisa ser tratado também dentro desse contexto. E aí nós temos, como exemplo, simples, quadro de metas, plano terapêutico. Quadro de metas são quadros dentro do quarto do paciente, que a equipe multidisciplinar discute com o paciente qual é a proposta do plano terapêutico dele. Né? O que nós vamos, hoje, a proposta do dia é, o senhor vai ser avaliado por um médico, vai fazer tais exames, dependendo do exame, do resultado, teremos tal ação, assim. É uma conversa com um nutricionista, com um farmacêutico, e assim por diante. Uma visão multidisciplinar. O plano terapêutico, quando ele é feito, normalmente deve ser feito na admissão do paciente, na entrada dele na instituição, e revisto periodicamente. O paciente já entra sabendo qual é o caminho que ele vai traçar dentro da instituição. Hoje nós falamos, por exemplo, no parto adequado, do plano de parto. Há um incentivo para que a gestante discuta com o seu obstetra qual é o plano de parto, o que ela espera do parto dela, como ela quer que seja conduzido, na medida do possível, não só incentivando e demonizando o parto cesárea, mas incentivando o parto normal. Mas o que é o mais adequado para a realidade dela? Né? Então, deve existir esse incentivo. A participação de familiares nas visitas multidisciplinares. Porque muitas das vezes o paciente, como eu disse, ele não tem ali a condição de uma discussão, e quem está definindo alguma condução do cuidado dele é a família, que precisa estar envolvida, né, conforme eu falei. A preparação dos familiares para receber o paciente após a alta, né, é também um envolvimento da família. Redução de custos operacionais. Já ficou claro aqui a necessidade de racionalizar, de usar com consciência. Né? No dia a dia, estudar e controlar materiais e medicamentos. Qual é o material mais efetivo? Não é simplesmente que é o mais... ele é mais caro. Mas será que o mais caro, ele não sai mais barato quando ele é bem analisado? Né? Será que, não vou fazer propaganda de material aqui, mas um determinado material para facilitar uma desinfecção de um hub, para evitar uma infecção de corrente sanguínea, não vale a pena investir um pouco mais do que deixar a critério de um técnico, de uma enfermeira, o enfermeiro que vai manipular aquele hub e não tem ali um material adequado para utilizar e acaba infectando o paciente? Então, é fazer esse estudo. Passa um pouquinho também pela farmacoeconomia, né, a relação de custo-benefício, e também de todo o resultado daquele medicamento. Automações, né, dispensar os eletrônicos, que é mais uma barreira para a dispensação equivocada, porque ela checa com a prescrição. Né? Será que isso é um custo ou é um investimento? Né? Eficiência nos processos, tanto administrativos como os assistenciais e apoio, que suportam toda essa operação do hospital. Reorganização dos prestadores de serviços para novos modelos de pagamento. E aí, aqui é uma polêmica, que só nesse item aqui eu pararia para falar durante umas 2 horas, modelo de remuneração. Nós estamos falando há anos e não saímos do lugar. Porque a premissa é, ninguém quer abrir mão de ganhar o dinheiro. Né? Então, quando a gente fala assim, nós não podemos mais ganhar dinheiro com mate-med, entra aquele que fala assim, eu vou ganhar como então? Qual é a minha forma de manter a sustentabilidade da minha instituição? Porque o hospital hoje é uma grande farmácia. E o ideal seria uma inversão, né, nesse critério de remuneração. Sermos remunerados pela boa prática médica, pelo desfecho do cuidado daquele paciente, e não por materiais e medicamentos. Mas então passa por algumas premissas que precisam ser colocadas na mesa e discutidas com todos os stakeholders. Né? E aí, qual é a necessidade de discutir esse modelo? Primeiro, entender o perfil epidemiológico do hospital. Né? O controle de custos. Benchmark. Nós precisamos ter uma referência. Né? Eu estou falando aqui de algumas premissas do DRG, que é o Grupo de Diagnóstico Relacionados, que já é uma prática em alguns países, Estados Unidos, em alguns países da Europa, inclusive México, já utiliza essa metodologia. Não estou dizendo que é a melhor, mas ela é melhor do que a atual. Porque ela leva em consideração o perfil epidemiológico, o custo daquela unidade, ela compara os seus resultados, o desfecho daquele paciente com o resultado de uma base mundial, onde tem as melhores práticas. Ela diz, através de indicadores
de indexadores. Se você está utilizando de forma racional os recursos, os ativos, exemplo, determinada patologia, no seu hospital teve um custo baixo, mas o paciente morreu. Por quê? Porque ele não utilizou de forma adequada, não teve acesso a uma UTI, ele não teve acesso a um determinado tratamento que ele precisava. Então, nem sempre é sinônimo baixo utilização de ativos significa desfechos bons, né? Então, existe essa correlação e essa base, essa plataforma, ela dá essa condição de avaliar. E o modelo de serviço, que é o que a gente busca, migração de margens para o que realmente define a atividade fim de um hospital, que é a assistência médica hospitalar e não a venda de MatMed. Todas as pessoas da organização são responsáveis por melhorar o sistema. É óbvio que muito do tom da organização passa pelo administrador, passa pela liderança, mas não há como ser a única pessoa da instituição a ter essa bandeira. Tem que permear toda a instituição, tem que ter uma adesão na instituição como um todo. E aí nós temos esclarecimento e envolvimento de todos as boas práticas assistenciais. A importância de uma identificação do paciente, conforme for falado, a prevenção de queda, só citei exemplos aqui, tá? A lavagem das mãos, a comunicação segura, assertiva e clara. E quando a gente fala em lavar a mão, em cuidado centrado no paciente, que é quando a gente estabelece essa relação, a gente fala muito de inovação, né? Porque falar essa palavra é bonito, está na moda, né? Mas agora, quando a gente fala em lavar as mãos, o doutor citou uma data, 1853, depois Nightingale em 1863. Isso é envelhação, não é inovação. Nós temos que voltar às nossas origens, aprender a lavar a mão, aprender a olhar no olho do paciente, a entender, ouvir na essência o que ele precisa. Agora, com o prontuário eletrônico, piorou 10 vezes, porque o paciente agora, ele entra, sai, o médico não sabe se é branco, negro, se está vestido de vermelho, amarelo, azul, não sabe, porque não olha no rosto. Está falando e está prescrevendo aqui, ó. Se nós não brigarmos e lutarmos contra essa cultura, nós vamos tornar, e nós não somos robôs, né? Mas a tendência é sermos tratados como. Comportamentos da liderança, centralidade na pessoa. Então, exemplos práticos que não custam nada para as nossas instituições. Por que a gente está falando de instituições privadas, que muitas vezes têm uma facilidade de recurso, e instituições públicas, que muitas vezes não têm? Mas por que não abrir uma reunião contando a experiência de um paciente no nosso hospital? Positivas e hora negativa, que é importante tocar na ferida, para entendermos. Ouvir na essência, como falei, visão holística do paciente, todas as dimensões, física, psíquica, social, espiritual, comissão de bioética, para entender, discutir dilemas. Já foi falado aqui em questões éticas que precisam estar na mesa e serem discutidas. Parou. Foi. Engajamento da linha de frente, presença da liderança na linha de frente. Eu citei aqui como exemplo o que eu faço aqui na Casa de Saúde. Sou administrador, não sou médico, não sou da área assistencial, mas eu participo alguns dias do mês dos rounds da UTI. E aí, lá na hora do round, é a nossa visão. Muitas vezes não é a visão para mudar a conduta, quem sou eu para mudar a conduta e nem posso. Mas nós, como administradores e responsáveis, temos obrigação de prover recursos, facilitar a vida dessas pessoas em prol do paciente. E um dia eu perguntei assim para os dois médicos, nossos coordenadores da UTI, por que vocês registram em folhas paralelas ao prontuário oficial? Por que não no prontuário oficial? Por que a família não está aqui, não traz o acompanhante do paciente para discutir a hora que nós estamos falando dele aqui? Por que você não fala diretamente com a família e prefere que o médico assistente fala? Porque o paciente é do médico assistente, né? Será que você consegue garantir que o médico assistente está passando todas as informações necessárias para essa família? Informações que nós temos aqui, talvez o médico assistente não tenha, ou se tem, às vezes não tem o interesse de repassar para a família? Como é que a gente vai garantir isso? São perguntas que não são da prática médica, mas que envolve quem de direito, né? Comunicação clara e objetiva, explica os porquês, dê sentido para as ações. Sabe como a gente engaja? Não é só dando salário maior,
não é só dando pacote de benefícios atrativos. É você reunir a sua equipe na sala e mostrar o porquê, o sentido de uma determinada decisão, de uma determinada ação. Né? Eu costumo falar uma sigla, NEB. Ninguém é bobo. Né? NEB, ninguém é bobo. A gente conta historinha da carochinha e acha que todo mundo acreditou e que está todo mundo engajado. Nada acontece, não muda a realidade. Foco incansável. Nós precisamos ser os guardiões da missão e dos valores da instituição, seja qual for. Né? Então, é não tolerar comportamentos que colocam em risco a imagem e a reputação do nosso hospital. Para isso, um valor é imprescindível, credibilidade, que é a coerência entre o falar e o agir. Não adianta eu chegar aqui e falar tudo isso para vocês e vocês não conseguirem refletir isso na prática dentro do hospital. É importante. E eu estou aqui num mega desafio, porque só de eu chegar aqui, várias pessoas... Eu conheço o hospital, já fui atendido, já fui operado. Eu estou aqui me colocando à disposição, me expondo para falar, não, mas não é assim que funciona. Tenho certeza que a gente fala em milhões de coisas que eu estou falando aqui. Mas esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente trabalha. Transparência. Abra o jogo, fala dos seus resultados e compartilhe. Cultura justa, estabeleça as regras do jogo. É assim, na metodologia fala das notificações. Há um dilema, uma polêmica grande. Muitas vezes não notificam de medo de punição, mas a regra tem que estar clara. Todos devem ser incentivados a notificar para evitar futuros erros. Né? E danos graves e com óbito, se não notificar, aí sim tem que ter penalidade. Não notificou e nós descobrimos, de alguma forma, através de uma auditoria, através de uma comissão de prontuário, chegou no WhatsApp, aconteceu algum incidente na unidade, não veio de forma oficial da equipe que estava ali envolvida, tem que ter punição. E essa regra tem que ser clara. Isso não é cultura de punição, isso é cultura justa, está pactuado. Não quer entrar no jogo? Saia. Nós não podemos brincar com vidas. Né? Abrir o jogo é ter a maturidade, e nós estamos no caminho disso, de sentar com o paciente e falar, nós erramos. O disclosure, né? Nós erramos. O que nós podemos juntos fazer para minimizar esse dano, esse impacto, essa causa? Ausência de fronteiras. Nosso papel é incentivar uma equipe colaborativa. O líder tem o dever de quebrar barreiras, facilitar, apoiar, estabelecer um clima de colaboração mútua entre as áreas e profissionais. Acabe com a frase, esse problema não é meu. O problema é nosso. O que importa é o paciente sair com a melhor experiência e com o melhor desfecho possível. Algumas reflexões que eu vou falando aqui já nos pontos críticos do modelo de liderança. Nós devemos ser direcionados por pessoas e pela comunidade. É o nosso papel defender os interesses da sociedade. Então eu vou citar um exemplo da nossa instituição. Todo mundo conhece o perfil do hospital cirúrgico eletivo. E há 2 anos eu venho trabalhando na cabeça dos nossos profissionais que o hospital não pode ser só cirúrgico eletivo. Ele precisa também aceitar pacientes clínicos. Qual é o nosso contexto? Qual é o nosso perfil? Zona Sul do Rio de Janeiro, população envelhecida. Qual é a demanda da população envelhecida? Leitos clínicos, normalmente. Né? Exceto uma ortopedia, por uma queda, enfim. Mas essa população demanda disso. E como eu vou me fechar? Todos os hospitais só querem fazer cirurgia, né? Competir por cirurgia, e eu não atendo a necessidade do meu contexto. Então, eu não sou um equipamento de utilidade pública. Eu sou um equipamento para defender apenas os nossos interesses, não da sociedade. Está errado. Implantação de serviços de acordo com o perfil epidemiológico. Se você entende o seu perfil epidemiológico, identifica uma oportunidade ali, exemplo, a maior saída do hospital é de procedimentos e de diagnósticos de neoplasia. Será que eu não tenho a necessidade de montar uma área de oncologia para atender essa população de forma adequada, numa linha de serviço completa? Entendendo o seu perfil. Citei só um exemplo. Criar uma visão e construir um desejo de mudança, um ensejo. E aí o nosso ensejo, implantar um modelo de serviço
migração de margens, para, como eu falei, não ganhar dinheiro só com Matmed, né? Migrar essa margem. Ser remunerado por desfecho, pela boa prática médica. Hoje a gente ganha, desculpe o termo, quanto pior é o paciente, mais a gente ganha. Deveria ser o oposto, né? Capacitar, treinar em loco, custa quase nada. 15 minutinhos com a equipe, um treinamento de uma bomba de infusão, enfim, de uma punção, grupos de estudos, coisa barata. Às vezes o recurso está dentro de casa. Às vezes o recurso está dentro de casa e a gente não lança a mão dele. Pega especialistas da sua equipe, um monte de grupo de estudos. Nós fizemos assim na época da acreditação, os manuais são enormes, né? E nós dividíamos por capítulo e cada um explicava um capítulo. Começar pelo nosso colegiado de gestão. Então, são alternativas. Entregar resultado. Nenhuma instituição vive sem resultado. E aí todo mundo fala assim, mas as freiras? Freira gosta de dinheiro também. Como é que nós manteríamos essa instituição como... Claro que gosta. São filantrópicas, mas elas, mais do que nunca, até pela essência da vocação, de tudo, tem que ter mais racionalidade ainda. Frugalidade, bom senso, responsabilidade. Então, entregar resultados para a sustentabilidade, perenidade do negócio, resultados assistenciais, sociais e financeiros. Moldar a cultura, e aí não tem outra forma, se não começar pela gente. Ser exemplo. Não determine o que você não pode cumprir. Ter sinergia e identidade com os valores que eu considero o DNA da empresa ou do hospital que a gente representa. Se não tem sinergia, sai fora, vai procurar outra empresa. Sabe por quê? Porque eu vou ter um custo de admitir e um custo para demitir, e a seleção é natural. Sabe por quê? Ela tem data de validade mesmo. Ou a empresa identifica que não tem compatibilidade, te expurga, ou você não aguenta. Então, precisa ter uma disciplina muito grande, uma governança muito grande, e não tolerar. Né? Engajar além das fronteiras, que é o nosso limite entre a autonomia e a influência. Existe um perímetro que eu tenho autonomia, ali eu decido, ali, e o que está além desse perímetro? Nós temos que influenciar. Ah, mas o plano de saúde não quer migrar demais. Mas eu preciso me preparar, influenciar, mostrar os resultados, para que ele, em um determinado momento, fale assim, opa, acho que vale a pena eu ouvir, fazer um piloto, de repente mudar a forma e o critério de remuneração. Influenciar além dos nossos limites. Né? Cultura e a segurança do paciente deve começar pelo corpo executivo, pela governança. Se não começar pela gente, não permeia, não tem adesão. Não vou passar por todos os pontos, só vou falar os tópicos. Definir objetivos. Objetivos com foco na redução de danos e um compromisso público. Né? Obtenha informações e escutem histórias. Aqui eu acho que vale a pena, porque nós começamos o dia muito bem hoje, quando aquela instituição Desiderata trouxe esse vídeo. Eu percebi, eu falei, graças a Deus, eu acho que estou no lugar certo, estou num contexto muito bom, porque eu percebi várias pessoas aqui enxugando a lágrima, né, comovida com o vídeo. Eu falei, eu acho que é esse o recado. Não adianta mostrar gráfico de índice de infecção hospitalar. Pode ser até aqui, num público que a gente não pode expor o paciente. Mas dentro de casa, com autorização do paciente, ou usando nomes fictícios, enfim, codinome, enfim, colocar a história do paciente para que toque nas pessoas, porque senão não muda comportamento. É dar cara para o dano. Né? Então, quando a gente fala de infecção, coloca lá um número de fotos de pessoas que sofreram com aquele dano, com aquele índice no hospital, né? Estabelecer e monitorar os níveis de sistema, ou seja, já escolher pequenos grupos para fazer a mudança. Do pequeno a gente vai desdobrando para outros, e assim ganha força, massa crítica. Mudar o ambiente, as políticas e a cultura. A liderança deve se comprometer a estabelecer e manter um ambiente respeitoso, justo para todos que experimentam a dor e a perda dentro da instituição por danos evitáveis e eventos adversos.
o paciente, a família e a equipe envolvida no erro, que também é uma vítima. Quantas vezes nós nos deparamos com médicos que cometeram um erro, ninguém sai de casa para errar, e ele estava acabado. Entrava na sala para conversar com a gente, muitas vezes com a família, com o envolvido diretamente, acabado. Esse profissional precisa ser acolhido antes de ser punido ou de ser julgado, antes de qualquer coisa. Aprender, começando pela gente, pelo corpo executivo. Estabelecer a responsabilidade para o executivo. Não existe. Nós temos responsabilidade direta, né? Não existe essa coisa assim, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não... Não. De forma alguma. Nós somos os responsáveis e devemos prestar contas, devemos transmitir essa responsabilidade para todo o time executivo em busca dessas seguranças, né? E aí, como eu demonstro isso na nossa instituição? Existe um objetivo no nosso planejamento estratégico, no nosso mapa estratégico, que garante a qualidade e a segurança assistencial. Tem que estar na estratégia. E eu trouxe um dado falando de abrir o jogo da nossa instituição. Na nossa rede, ela é composta, nós temos 33 filiais, são 22 hospitais. Nós internamos no ano de 2014 quase 110 mil pacientes na nossa rede. Aproximadamente 11 mil pacientes na nossa rede, ou seja, 10%, ele citou, sofreram evento adverso na nossa instituição. Isso custou para a instituição aproximadamente 8 milhões de reais em um ano. E nós geramos para o sistema 22 mil diárias a mais, ou seja, desnecessárias para o sistema como um todo. Isso é gasto para nós, gasto para a fonte pagadora, colocamos em exposição o paciente aos riscos de uma unidade hospitalar. E aí? Qual é o nosso papel para mudar isso aqui? Né? Isso sem contar custos de pessoal, de imagem, de oportunidade, porque eu poderia usar esses 8 milhões para investir no negócio, ou de possíveis processos judiciais. Estou terminando já. Baseado nisso, a nossa empresa, com o IHI, nós desenvolvemos um programa para mudar essa realidade, chamado Salus Vitae, da associação, que tem um tripé, a liderança de alto impacto, a ciência da melhoria e a comunidade do aprendizado. Aprender com experts, com pessoas que conhecem, especialistas, e que estão dentro de casa. Essa coluna aqui toda, ela é feita com especialistas das nossas 13 UTIs. Tudo isso com foco na redução do sofrimento. Então, a Casa de Saúde São José participa na ciência da melhoria, redução de erros de dispensação de medicamentos, na colaborativa, a redução de infecções relacionadas à assistência à saúde nas UTIs e no projeto de parto adequado. Não vou passar pela metodologia, senão a gente vai se estender, mas eu quero citar um exemplo. O nosso objetivo era reduzir os erros de dispensação de MATMED numa unidade clínica de 3,5 para 1,75 por mil itens dispensados, até março de 2016. Nós saímos, então, de 3,5. Em março de 2016, nós atingimos uma média de 0,46. Funciona ou não funciona? Mudamos de patamar, né? A colaborativa, que é da infecção, mitigar sofrimento através de uma redução de 50% das infecções relacionadas a dispositivos invasivos em 18 meses, nas 13 UTIs que estão no projeto. Olha aqui, reduzimos 19% de PAV, para quem não é da área, pneumonia associada à ventilação mecânica. Reduzimos em 41% as infecção primária de corrente sanguínea, catéter venoso central. Reduzimos em 41%, saímos de 4,4 para 2,6. Redução de 26% de infecção de trato urinário, por sonda vesical de demora. Aqui, eu trouxe só para ilustrar, né? Nós ficamos 272 dias sem infecção de trato urinário na instituição, na UTI da Casa de Saúde São José. E ali, uma redução também na taxa de utilização dessa sonda vesical, né, com critérios.
Acreditação, estou finalizando mesmo. A liderança e o processo de acreditação. É um resumo de tudo que ele falou ali, né? Como não deve ser o processo de acreditação hospitalar. Primeiro, porque a concorrência tem e eu preciso me equiparar a esse diferencial. Modismo. A ANS vai lançar um programa e eu vou ser melhor remunerado. O foco está no dinheiro. Está errado. Me corrija, professor, se eu estiver equivocado. Primeiro, depois disso, o corpo executivo determina a implantação, fadado ao fracasso. Aí, a motivação é o selo da certificação. O foco não é mais o paciente, mas atender às exigências do órgão certificador. Eu quero cumprir o manual lá, tapear, jogar debaixo do tapete, para ficar bonito na foto. Eles viraram as costas, tira tudo, monta de novo o cenário e... Aí tem a certificação, né? Sabe qual é o resultado disso? Burocratização, primeiro o processo, depois o paciente, medo, porque institui a cultura do medo, se eu perder o selo, até consegue alguma melhoria da assistência, até consegue, porque a metodologia, ela nos ajuda, inclusive, a ter alguns pontos positivos, mesmo nesse modelo. Hã? Como deve ser? Deve partir da liderança. Primeiro, conhecer. Ter a consciência do que é. Como nós já falamos agora há pouco. O conhecimento, em primeiro lugar. Senão você não tem consciência, você tem que estar consciente. Cultura. Modificar a cultura. Depois disso, um processo de influência. Como eu falei, é dar sentido para a mudança em busca da melhoria. Porque mudança não significa melhoria, né? Então, é dar sentido para que a equipe toda esteja engajada com a mesma filosofia e conquiste uma melhoria. Escolher uma metodologia, aí sim, vamos escolher uma metodologia, aquelas que ele apresentou aqui, um slide com várias. A que melhor se adequa. Pede um diagnóstico, ou seja, baseado em todos aqueles padrões, o que eu consigo atender, o que eu estou mais próximo, o que exige um esforço maior, para entender qual é o ponto de partida, a distância para o ponto de chegada. Qual é a disposição da instituição para a mudança, baseado nesse diagnóstico? Será que vale a pena? Será que o investimento vale a pena? Será que eu tenho essa disposição para enfrentar esse caminho? Se sim, aí sim, vamos partir para a certificação. E o resultado é a elevação dos níveis de qualidade, de segurança e de credibilidade na assistência médica hospitalar. Esses são os selos da Casa de Saúde. O primeiro, ONA, 2004, ONA 1, ONA 2, ONA 3, recertificação, 2011 a canadense, 2013 a recertificação, e 2015 a acreditação do documento, que é um braço também da canadense. Bom, senhores, era isso. Obrigado. Desculpa ter passado o tempo. Vamos lá, então. A próxima fala é do diretor do Hospital de Olhos de Niterói, administrador hospitalar Vinícius Queiroz. Bom dia, já quase boa tarde. Eu vou ser muito rápido, porque eu tenho que sair meio-dia e vou correr, porque o doutor aqui também tem que sair. Eu sei que vocês já estão cansados. Quero falar rapidamente um pouco da nossa experiência lá no Hospital de Olhos. Fica lá em Niterói, pertinho aqui da gente. Cenário da saúde no Brasil, isso já foi bem pontuado. Temos visto pessoas perdendo o plano de saúde, clínicas populares avançando, governo atrás de recurso, nosso ministro atrás de recurso, inclusive das operadoras de saúde. Isso aqui é o mapa lá da nossa região do Sindleste, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. 2.500 leitos foram fechados nos últimos anos na nossa região. 23 hospitais e clínicas privadas fecharam. Esse é um setor que parece simples, olhando por esse slide, mas é um setor bem complexo, como já foi falado. Isso aqui eu tive com o presidente da ANS no encontro agora em abril da Associação dos Hospitais. Ele mostrou alguns dados aqui relevantes para a gente. Nós temos 860 operadoras, 49 milhões de pessoas assistidas pelo sistema de saúde suplementar, enfim, 80% planos coletivos, 20% planos individuais,
e uma sinistralidade de 85%. 266 milhões de consultas médicas em 2015 e todos esses exames aí. Então, nesse cenário, como expandir sua clínica com qualidade, sustentabilidade e também o lucro que é necessário. Então, desafios: equilibrar as contas, manter a competitividade, gerar sustentabilidade e acreditação hospitalar. Fazer isso tudo com qualidade. Temos que equilibrar sempre sustentabilidade com qualidade. Não adianta ter qualidade sem sustentabilidade, porque senão o hospital fecha também. Então, a verdadeira crise é continuar tudo como está. Se estamos em crise, temos que pensar em fazer algo diferente. E esse algo diferente passa pela gestão. Não há insanidade maior de continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, pensando nisso, nós, em 2015, decidimos pela acreditação hospitalar, mas é algo que nasceu lá no início da fundação do hospital, e eu vou mostrar para vocês. Então, por que qualidade? Já foi falado aqui diversas vezes, por que da qualidade? Mas, principalmente, porque nós, com isso, vamos atender melhor ao nosso paciente, que é o nosso objetivo final. Aqui alguns desafios também que já foram falados, eu vou passar por isso. Nossa metodologia, conseguimos isso num tempo muito rápido, mas porque essa qualidade começou, esse processo de qualidade, desde o início da fundação. Nossa missão e visão, tem lá no nosso site. Aqui nossos valores. Comitê da Qualidade, começamos esse comitê em 2007, quando participamos do Prêmio Qualidade Rio, e desenvolvemos ele. Nosso mapa estratégico, como nosso colega aqui já mostrou também da instituição da Casa de Saúde de São José. E aqui, hoje, nós temos 100% dos nossos processos mapeados e modelados, o que é muito relevante. Criamos um núcleo de segurança, conforme a RDC citada pelo doutor, a RDC 36, com todos os protocolos baseados no Ministério de Saúde, estipulados pelo Ministério da Saúde. E, em janeiro, conseguimos o certificado da ONA, nível 2, e agora, em junho, um prêmio que nós recebemos por esse trabalho com o Núcleo de Segurança no Congresso Internacional de Administração e Oftalmologia. Então, um pouco da história, por que tudo isso aconteceu e como vem acontecendo. Começamos em 92 com a abertura de uma clínica, em 99 a inauguração do hospital, e aí processos fundamentais para o crescimento, excelência no atendimento, corpo clínico, profissionalização da gestão, e aí passa, sim, pelos administradores, pela gestão, investimento em tecnologia e treinamentos constantes. Nosso sistema, nossa sociedade está baseada nos 4 princípios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E aqui é muito interessante esse modelo do Vicente Falcone, que é um grande guru da administração. Quando nós focamos na satisfação dos clientes, na satisfação dos desempregados, nos colaboradores e na satisfação da sociedade e dos sócios, nós conseguimos o desempenho financeiro. O pior é quando a gente foca no desempenho financeiro sem focar nisso. Então, todos os nossos processos são focados na satisfação dos clientes, colaboradores e da sociedade. Em 2008, expandimos um pouco a nossa estrutura. Esse é o nosso ciclo de vida, passando aí por essas 3 fases. E em 2010, a gente tinha a opção de entrar em declínio ou crescer, né? Optamos por isso, investindo principalmente em pessoas e também novas unidades. Trabalho em equipe, que consideramos fundamental, investimos nos nossos gestores, gerentes, com cursos, faculdades, enfim. Aqui nosso grupo de gerentes no congresso, aqui no outro congresso em São Paulo. Em 2012, completamos 20 anos, fizemos aqui um fórum de atualização e vimos que, em função do trânsito, que em Niterói é muito complicado, nós poderíamos crescer dentro da nossa própria cidade. Fizemos um mapeamento, decidimos abrir filiais para facilitar principalmente a vida do nosso paciente. E aí, além da filial de São Gonçalo, abrimos mais 3 filiais também em Niterói, todas com o mesmo modelo. E hoje nós estamos nesses 4 pontos aí de Niterói e São Gonçalo. Nossa equipe, atendemos 49 planos de saúde e 95% utiliza o plano de saúde para entrar na clínica. Esse é o nosso organograma, com a responsabilidade de cada diretoria. Investimento nos últimos anos foi 48% maior do que nos 10 anos da segunda fase.
Isso gerou um crescimento de 84 mil consultas para 130 mil em 2015, crescimento dos exames de 67%, e das cirurgias saímos de 4.300 para 8.400 em 2015. Isso gerou um crescimento da receita, mas não adianta crescer receita se não crescer lucro, e um crescimento também do nosso lucro operacional. Conclusão, vale a pena investir no crescimento e vale a pena investir na qualidade. E temos que continuar desenvolvendo o PDCA, que os administradores conhecem bem, planejando, executando, verificando e agindo. Isso tem que ser constante em nossas instituições. Gosto muito desse pensamento do Peter Drucker. Não inovar é mais arriscado do que fazer o amanhã. Precisamos pensar nisso. Agradeço aqui as instituições que têm nos ajudado durante esses quase 25 anos, e o CRA faz parte delas. Convido a todos para um evento que vamos fazer agora no dia 13 de agosto. Acreditar na qualidade vale a pena. Vai ser no auditório H Niterói, lá na nossa cidade. Todos estão convidados, inscrições gratuitas, só tem que se inscrever. Unidos somos mais fortes. Muito obrigado. Com a palavra agora, a mediação do painel. Mas vale a pena a participação, pelo menos uma perguntinha, e depois até sugiro que vocês entrem em contato, vocês disponibilizam, né, os e-mails para poder fazer alguma pergunta mais direta, além de uma comissão de saúde, de repente, também fazer essa articulação. Por favor. Bom dia a todos. Eu quero parabenizá-los ao doutor, que tem um espírito de ufanismo, né, num serviço público. Hoje, o serviço público, dizem os entendidos, que está falido. Não é isso? Enquanto que alguns hospitais são de excelência. E não sabemos até agora por quê dos médicos cubanos. Nós somos capazes de substituí-los, né? Aqui não vai nenhuma crítica, apenas uma ponderação. Em segundo momento, eu queria elogiar o Hospital Vicente Paulo. Tive a oportunidade de... São José, tive a oportunidade, meus filhos terem sido assistidos lá, e ao senhor passo todo dia pela sua clínica, em olhos. Qualidade, enxergamos qualidade na mudança de comportamento. Eu conversei com o professor Wagner, o importante da qualidade é a cultura. A professora sabe muito bem. A cultura leva a tudo, seja na empresa privada, seja na empresa pública. Então, eu queria só perguntar o seguinte: em que momento, por exemplo, lá o senhor conseguiu com sucesso, né, essa adaptação da acreditação? Será que todos estão cientes disso? Né? No serviço público. Por que o serviço público não se compara ao espírito privado, pelo menos na concepção de qualidade? Tá? E ao senhor, como é uma meta específica, esta meta de clínica de olhos, ela está expandindo ou ela estabilizou-se? São essas as três perguntas que eu gostaria. Obrigado. Eu gostaria de responder. Primeiro que eu não sou, desculpa, não é uma questão de ufanismo. É uma questão, como eu coloquei. Não. É uma realidade histórica, né, que eu conheço, que eu tenho oportunidade, como eu falei, a Constituição deu de ser no privado e no público, de ter vivenciado isso, inclusive hoje. Eu só coloquei pontos que uma e outra. Pergunta que o colega, se hoje tiver um traumatismo no Largo do Maitá, com displênico, se ele vai para a Casa de Saúde de São José, que eu conheço bem, ou se for às 2h da manhã, ou você vai para o Miguel Couto. Ele vai para o Miguel Couto. Concorda comigo? Então, é só isso. Tem nichos que têm que ser
pensados e respeitados. Se ele for precisar de um transplante de fígado, alguém da sua família, não vai ser na Casa de Saúde de São José, nem em outro hospital privado. Então, assim, nós temos que pensar isso. Foi só isso que eu falei, entendeu? Tem coisas, tem hospitais, a maioria dos hospitais brasileiros tem menos qualidade do que muitos hospitais públicos, porque não tem nem leitos para ter uma qualidade boa, tem menos de 50 leitos. Concordam comigo? Então, como é que você vai ter qualidade num hospital que tem 30, 40 leitos? A qualidade que a gente pensa hoje. É como pensar um plano mais para uma camada carente da população. Que plano vai ser? Você vai dar o quê? Foi hemograma completo e aspirina? Vamos discutir isso. Então, assim, o público e o privado, esse endeusamento do privado, vi muita coisa em um hospital privado e bom. Fiz acreditação durante vários anos pelo um plano, um método muito exigente, entendeu? E que tem coisas assim absurdas. A gente acabou de ver, eu citei o Fantástico, coisas absurdas, até parece que não tem, né? E hospitais de elite. E os príons? Onde é que estão? Onde que estão as infecções? Onde que está isso? Discussão sobre isso. É só sobre isso que eu queria ressaltar. Não estou aqui colocando, como o próprio professor Wagner falou, questão de partido ou não. São discussões que nós temos que ter. E eu não estou com fã. É óbvio que eu participei numa época em que eu era do Ministério. Eu estava falando com a doutora Rita lá, que eu fiz BSC, Balance Scorecard, no Instituto Nacional de Cardiologia. Isso daí há 15, 20 anos atrás. 15, 20 anos atrás, a gente tinha... Sabe quem é que impediu o BSC de continuar? O Ministério Público Federal. Poxa, como é que você vai remunerar? Como você vai remunerar dentro do coisa, dar uma remuneração extra? Foi isso. Se eu precisar de sangue, claro que tem outras unidades, mas quem controlou tudo naquilo? Como é que foi o Hemorrio? Desde a primeira instituição acreditada no estado do Rio de Janeiro, não foi? E a segunda no Brasil. A primeira pública no Brasil, o Hemorrio. Hoje, infelizmente, perdeu. Por quê? Porque as políticas não são coisas. Mas eu queria dizer que o valor dessa instituição no Brasil. Hemorrio, aqui vizinho, ninguém sabe disso. Internacionalmente. Foi o Einstein, depois foi no mesmo ano, foi em 1999. Então, a gente não foi isso? Foi 2001, 99 é coisa. Então, quer dizer, a gente conhece a história, então sabe como é que a coisa é. É só isso que eu tinha que falar. Eu vou ter que ter mais 15 minutos. Não entendi, tá bom. Só um instantinho, só para poder a gente acelerar um pouco. O senhor perguntou como a gente faz para conscientizar e engajar as pessoas, né? Primeira coisa, a acreditação em si é secundário. Primeiro, precisam de um entendimento do objetivo final, a cultura. Isso inclusive, nós desafiamos a instituição que nos certifica, que nos prepara para a certificação, e que depois, em conjunto com a ONA ou a canadense, nos certifica, nós queremos atingir um nível de maturidade que, por favor, não nos avise um dia da visita. Porque a gente só sente quando é cultura, quando não tem dor. Sabe aquela coisa assim, ó, vem aí. E é um tal de uma papelaiada para cá, arruma a casa para lá, monta manual para cá, deixa tudo bonitinho em cima do posto de enfermagem. Chegou, já está aqui. Escolhe até o prontuário que vai ser auditado, né? Assim, foi aleatório. Está aqui o prontuário. Essa cultura, nós não compactuamos com isso. Então, é o seguinte, o IQG, o CBA, chega na instituição e audita com os avaliadores. Essa é a minha provocação. Não atingimos esse nível de maturidade ainda. Ainda existe dor. Né? Quando marca a data, todo mundo sofre. Né? Mas nós gostaríamos de chegar a esse ponto, igual a vigilância sanitária, bate na porta, entra e audita. Pronto. Obrigada. Em relação ao crescimento, nosso objetivo é continuar crescendo, melhorando a qualidade, e como São José, partindo aí para a ONA 3, depois a acreditação internacional, temos que estar sempre melhorando.
parabenizar, agradecer. E só um detalhezinho sobre a Desiderata, o Hemorrio tem um exemplo, Aquário Carioca, tá? Então, e 22 de setembro, estou convidada também para o encontro de administração e qualidade, né, no Hemorrio, que nós também vamos depois passar a Comissão de Saúde, tá bom? Tá? Muito obrigada a todos. Hein? Parabéns Obrigada, aí. obrigada a todos.